Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. Gente, meu nome é Diogo Rezende, eu sou mestre em artes cênicas. E cara, o vídeo de hoje, ele é meio que uma continuação de um vídeo que eu fiz há algum tempo já atrás, que foi aquele Arte é Ciência, não é? E nesse vídeo, né, naquele vídeo na verdade, Arte é Ciência, eu tentei explicar por que arte não é ciência. E por que arte e ciência são duas coisas diferentes e cada uma tem o seu valor, não é? Se arte fosse ciência, a arte não teria liberdade, por exemplo, de fazer um monte de coisa. E se a ciência fosse arte, que daí eu acho que eu não conheço ninguém que fala que ciência é arte, eu só conheço gente que fala que arte é ciência. Ó, que interessante, né? E ciência também não é arte por N motivos que eu explico lá naquele vídeo. E, na verdade, já fazendo uma correção de uma coisa que eu falei naquele vídeo eu comento que a ciência, ela tenta, o objetivo dela é provar coisas, alguma coisa assim. Eu revi o vídeo esses dias e eu reparei isso. Sendo que, na verdade, o objetivo da ciência não é provar nada, tá? E daí a gente já vai emendar no assunto desse vídeo, e isso de eu ter falado que a ciência prova alguma coisa no outro vídeo, não desvaloriza o que eu falo no vídeo como um todo, aquele vídeo ainda é válido. E eu aproveitei aqui, tive a ideia de gravar então esse vídeo, né? Tanto como um complemento àquele vídeo, e também porque é um assunto que anda muito na minha cabeça, principalmente esses dias que eu ando vendo vários debates aí, de ciência versus religião, ciência versus não sei o quê. E esse vídeo vai ser o que é ciência, então? O que define ciência? Qual que é o limite da ciência? O que faz de uma coisa ser científica ou não? Tá? Vou começar aqui com um exemplo. Tá bom? Diogo, eu acredito em alienígena, por exemplo. Eu acredito que hajam alienígenas. Porque o universo é gigantesco. E porque só aqui na Terra teria forma de vida avançada, né? Sendo que até já encontraram formas de vida fora da Terra, só que em micro-organismos, assim tal, mas por que não existiriam outras civilizações avançadas nesse universo imenso? Então eu acredito que exista sim. Então tá aí, tá colocado. Eu, Diogo, pessoalmente, eu acredito que existam alienígenas. Beleza. Eu acreditar nisso, né, uma crença minha, e eu chegar em um, sei lá, dando só um exemplo, em um artigo científico e escrever que alienígenas existem porque eu acredito em alienígenas, isso não é científico, cara. Isso não é científico. Eu acreditar numa coisa não faz dessa coisa científica. Tá bom? Porque a ciência, ela trabalha com o que é material, com o que a gente encontra, entre aspas, com a realidade. A ciência trabalha com o que é material, olha só, com o que a gente pode estudar, com o que a gente pode pegar e estudar, entre aspas. Beleza? Alguém já viu algum alienígena? Tirando esses vídeos de internet aí que ninguém sabe se é verdade ou não, eu acho que não, né? Eu acho muito provável que não, enfim. Mas alguém já tem um pedacinho de alienígena? Alguém já tirou foto algum dia de alienígena? Algum satélite já conseguiu tirar foto? Algum telescópio já tirou alguma foto que seja de algum alienígena? Não. Não. Então, como a gente não tem nenhuma prova material de que alienígena pode existir, não tem como afirmar que eles existem. Mesmo eu, Diogo, acreditando que eles existam, eu não posso afirmar que eles existem porque não existe nenhum fato material, nenhuma prova material para provar que eles existem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Que não é só porque eu acredito em uma coisa que ela é fato, que ela é realidade, que ela é verdade. Vocês entendem? E a ciência lida com fatos. Então, mesmo um super cientista renomado, que super também acredita em alienígena, o trabalho científico dele, as pesquisas que ele faz, ele não pode colocar
nesse artigo, ou sei lá, nessa pesquisa que ele está fazendo, que alienígenas existem, porque a gente não tem prova. Mesmo na cabeça dele, ele acreditando muito que eles existam. Vocês estão entendendo? E é isso que delimita o que é ciência e o que não é. E o que não é ciência, a filosofia vai tentar entender, vai tentar explicar, a religião vai tentar explicar, ou as pseudociências também vão tentar explicar. Daí a gente já entra aí no que é então pseudociência, né? Que a gente ouve tanto falar às vezes aí, pseudociência, isso aí é pseudociência, isso aí não é. Pseudociência é uma coisa que não é ciência, que fica dizendo que é. É basicamente isso. Sabe? Pseudociência é uma coisa, é uma crença de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que essas pessoas tentam a todo custo provar que essa crença delas é realidade, mesmo não tendo prova material nenhuma. E elas ficam afirmando que a partir de todas as pesquisas que eles fizeram, né, que essas pessoas fizeram para tentar provar que essa crença deles é verdade, isso torna científica a pesquisa deles. Sendo que não. E é daí que eu entro no caso que eu comentei no outro vídeo, né, que eu falei lá que a ciência tenta provar. Não, a ciência não tenta provar nada. Porque o significado de provar parte de uma ideia que você tem, que não é material, não veio aí da materialidade, de uma coisa que a gente pode ali estudar, e você tenta correr atrás de coisas para provar essa sua ideia. E a ciência não faz isso. O objetivo da ciência não é provar o que só está na nossa cabeça. Sabe? Mesmo eu acreditando muito que o que está na minha cabeça é verdade. Daí que tá, gente. Vocês estão entendendo? Que há uma diferença entre crer em alguma coisa e isso ser um fato real e material e que a ciência pode provar. Sabe? Que a ciência pode estudar. Daí a gente volta nessa questão dos alienígenas, por exemplo. Sabe? Se eu crio todo ali, eu saio pesquisando um monte de coisa em todo lugar para tentar provar que alienígena existe, mas a gente nunca encontrou nada de fato que prove que alienígena existe, e eu ficar chamando tudo isso que eu estou fazendo de ciência, na verdade isso é uma pseudociência, porque eu estou tentando afirmar e gritar para todos os lados que isso que eu estou fazendo é ciência, mas eu não tenho nenhum material, nada material que eu possa estudar para provar isso que eu estou falando para vocês. Então não é ciência, não é científico. Vocês entendem o que eu estou falando? E a ciência, ela tenta explicar o como as coisas acontecem. A ciência, ela tenta explicar o como das coisas. Por exemplo, eu tenho esse cubinho aqui. Eu vou lá e soltei o cubinho. Beleza, olha só. A ciência, ela vai tentar explicar, já explicou, né? Mas isso aqui é só um exemplo. A ciência vai tentar explicar o como esse cubo cai. O como ele cai. A gente sabe que ele cai, a gente está vendo ele cair. Agora, como ele cai? O que faz ele cair? E a ciência vai tentar explicar isso, tentar entender isso. Porque a gravidade puxa o cubo para baixo. Aí, ó, está explicando o como esse cubo está caindo. A ciência não vai tentar explicar o porquê o cubo caiu. Porque assim, por que isso aconteceu com aquela pessoa, tadinha? Normalmente quando a gente fala isso, né? Por que aconteceu isso com a Maria? Essa pergunta que a gente faz, por quê, meio que dá a entender que alguém quis isso, ou alguma coisa quis isso, como se alguma coisa tivesse intenção de ter acontecido isso com a Maria. E a ciência não está buscando intenção, a ciência está buscando o como as coisas acontecem. Essa pergunta, o porquê das coisas, por que estamos aqui, por que morremos, por que não sei na onde, quem vai tentar dar sentido para essas perguntas é a religião, a filosofia, essas outras áreas, que não lidam de fato com o mundo material e não tentam necessariamente explicar o como as coisas acontecem. Vocês entendem? E vocês percebem como esse vídeo eu disse que ele é um complemento àquele outro que eu fiz? Do que porque a arte não é ciência? Simplesmente porque a ciência é basicamente isso que eu tentei explicar aqui pra vocês, gente. A ciência, ela lida com pesquisa e fatos materiais. Beleza? A ciência, ela até pode supor coisas.
mas sempre a partir de evidências, de fatos materiais. Tá? Agora então aqui, só para terminar o vídeo e encerrar, eu dei exemplo de alienígena, mas agora eu vou dar o exemplo de Deus, tá? Um assunto mais polêmico aí. A grande maioria das pessoas acredita que Deus existe. E uma parte menor acredita que não existe. Dá para provar que Deus não existe? Eu posso chegar aqui e simplesmente afirmar para vocês: Deus não existe? Não, não dá para provar isso. Não dá para provar isso. Não tem como provar que uma coisa não existe. Não tem como. Mas dá para provar que existe também? Também não. É a mesma coisa dos alienígenas que eu falei. Sabe? E por quê? Porque Deus, se ele existe, de acordo com o que a maioria das pessoas acreditam, ele é imaterial, ele não é material, ele não tá aqui assim, ó. Não dá para provar que Deus existe, porque ele não é material. E a ciência lida com coisas materiais. A ciência lida com coisas materiais. Então a existência ou não de Deus, por exemplo, como ele não é material, tá além da ciência. Não é papel da ciência tentar provar que Deus existe. Sabe? Porque como Deus é imaterial, tá além do que a ciência se propõe a fazer. Vocês entendem? E reparem que em nenhum momento eu afirmei aqui se Deus existe ou não. Ou se eu acho que Deus existe ou não. Porque isso tá além do que a gente está conversando aqui, né? Vocês entendem? De por que então, por exemplo, várias teorias aí científicas tentando provar que Deus existe, elas não são científicas? Elas são pseudocientíficas justamente porque elas não entram nisso que seria o papel da ciência, que é estudar como as coisas funcionam a partir do mundo material. Se Deus não é material, não tem como provar e nem desprovar que ele existe. E quando a gente entra nisso de não ter como nem provar e desprovar que uma coisa existe, isso está além da ciência. A ciência não tem o que fazer aí. Vocês entendem? Ciência é uma coisa, arte é uma coisa, religião é outra coisa, e cada uma tem o seu valor, nenhuma é mais importante que a outra. Cada uma vai ter o seu valor. Então, por uma coisa ter o seu valor, ela não precisa ser ciência. Ela não precisa ser ciência. E daí, de novo, a gente volta no assunto do outro vídeo. Se arte é ciência. Eu vejo muita pessoa tentar, quase gritando que arte é sim ciência. Eu fico assim, mas por que você quer tanto que a arte seja ciência? Não precisa ser ciência. Ciência é uma coisa, arte é outra. Cada um tem o seu valor. E ó que eu sou diretor de teatro, sou professor de teatro, sou ator. O que eu faço, o que mais amo na minha vida é fazer arte. E eu dou graças a Deus de arte não ser ciência. Porque são coisas diferentes. Se vocês querem saber mais o que eu vejo como sendo arte, vê o meu outro vídeo. Tá? Meu vídeo anterior, que nesse eu tô focando justamente mais no que é ciência agora, tá? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem o que vocês acharam, por favor. É um assunto meio polêmico, mas eu acho super importante falar disso, cara. Super importante tentar definir esses limites aí do que é ou não ciência, por exemplo. Compartilhem se vocês acham que mais gente pode gostar. Se inscrevam no canal também. É isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.